Tudo começa quando o doutor termina de examinar Renata, e nisso Adriana e Regina chegam no quarto. E ele fala que a pressão dela está um pouco baixa, e acha que isso é devido ao coração dela. Regina fica assustada e pergunta se é grave, e o doutor diz que não sabe, e que ela terá que fazer um eletrocardiograma. Adriana fala que conhece um muito bom na cidade, mas o doutor fala que ela não pode viajar, e que precisa fazer o exame ali mesmo no povoado, e se não for nada grave aí sim ela poderá viajar, mas primeiro precisa preservar a saúde do bebê dela, e deixa Regina desconfiada e Renata irritada. Enquanto isso, o padre pergunta para Aníbal porque ele acha que Augusto tem algo a ver com o sumiço de Jerônimo. E o garoto fala que escutou ele dizer que impediria um casamento, mas jamais imaginou que seria o de Renata, e depois ouviu ele tramando um plano com um homem. O padre pergunta quem é esse homem, e Aníbal fala que é um tal Saul, e o padre fica chocado, e diz que o garoto não pode ficar calado. Mas Aníbal fala que ninguém vai acreditar nele porque não o conhecem e também não tem provas. E então o padre fala que ele precisa arrumar essa prova, porque não pode ser cúmplice disso, e Aníbal fala que Augusto sempre deixa as pessoas mal, assim como fez com sua mãe. Nisso Renata fala para Regina que vai fazer o exame do coração, e depois pergunta o porquê Jerônimo a deixou. E Regina diz que não sabe, e que gostaria de ter essa resposta, mas se nega a acreditar que ele tenha feito isso, e então Renata começa a chorar e Regina abraça ela. Na cidade, Gonçalo fala para Honório que está furioso que Jerônimo tenha feito isso com sua princesa, e Honório diz que sente vontade de quebrar a cara dele, e Gonçalo diz que também, mas precisa se controlar, e então conta que vai controlar um detetive particular para ir atrás dele, porque Jerônimo vai ter que se explicar para eles e sua filha. Na delegacia, Inês acompanha a mulher que vai declarar contra Corina. Na cadeia, Fina pergunta para Branca se já está tudo certo para mais tarde, e ela diz que sim, e então Fina manda ela ficar atenta porque nada pode dar errado, e Branca fala para ela não falar nesse tom porque não é sua chefe, mas Fina fala que foi ela quem armou tudo, e Branca diz que sim. Mas quando elas saírem dali, tudo será diferente, e manda Fina lembrar que é ela quem está com o dinheiro, e não precisa mendigar para ninguém, como ela faz com Roberta. E então sai e Fina fica pensativa. No povoado, Carlos está com Larissa no consultório, e ela fala que não poderá tirar o curativo da mão direita dele, porque ainda não está boa o suficiente. Mas Carlos insiste dizendo que não aguenta mais. Porém ela fala que ele terá que ficar com isso por mais um tempo, e dá graças a Deus porque poderia ter sido pior, e então ele aceita. Nesse meio tempo, Aníbal vai até a Alison e chama ela para ir embora, mas a garota pede para ele esperar e pergunta o que está acontecendo, e Aníbal fala que precisa da confiança dela. E Alison diz que está com ele para tudo, e então o garoto fala que vai precisar da ajuda dela, e Alison quer saber o que eles vão precisar fazer. O padre chega na casa paroquial e fica pensando que nada está fazendo sentido, e se pergunta se Marina realmente foi embora com Jerônimo, se ele jurava amar Renata, e então diz que vai precisar averiguar isso. E senta ao lado do telefone. Na Bonita, Regina conta para Antônio que Renata não pode viajar até que faça o exame do coração, porque o médico está desconfiado que ela tenha o mesmo problema que Roberta. E então Antônio fica pensando que essa é mais uma prova de que Renata é a filha verdadeira de Regina e não Roberta. Regina pergunta o porquê ele está tão pensativo, e Antônio fala que deve ser muito difícil para Renata saber que Jerônimo foi embora com Marina, mas Regina fala que não.
acredita nisso, e acha que talvez possam ter obrigado ele a fazer isso, e diz que bota a mão no fogo pelo amigo. Enquanto isso, o padre tenta ligar para Marina, mas não consegue, e então pede a Deus para ajudar ele a esclarecer isso. De volta à fazenda, Adriana pergunta para Renata como seria se Jerônimo soubesse que ela está grávida e voltasse. E ela diz que pelo visto ela não importa para ele, porque escolheu os filhos e foi embora, e seu bebê não terá pai, mas vai crescer com sua mãe. Adriana fala que esse bebê terá tudo o que uma criança precisa, uma mãe ótima, uma avó postiça que é Regina, 2 papais, Matias e Gonçalo, e ela que será uma tia que vai proteger muito ele. E então Renata diz que ela tem razão, e que esse bebê nem sentirá falta de seu pai. E então começa a chorar e Adriana consola ela. Em outro quarto, Karina vai falar com Matilde, e então diz que ela precisa entender que Priscila armou uma e ela caiu. Mas Matilde fala que viu Carlos beijando ela, porém Karina garante que isso foi coisa de Priscila, porque Carlos a ama, e por mais que essa garota esteja por perto, tem certeza que o que ele sente por Matilde é amor verdadeiro. E ela deveria lutar por esse amor e não deixar o caminho livre para Priscila. É nesse meio tempo, Germano está no apartamento falando ao telefone com Rema, e dizendo que depois da reunião vai para casa, e então desliga e pega uma roupa de Roberta e cheira, e fala que ela o fascina. E então esconde a roupa e sai. Quando ele chega no elevador, encontra com Julieta, que diz que o conhece de algum lugar, e ele diz que não, mas Julieta se lembra e fala que os dois se conheceram no casamento de Gonçalo, e que ele estava com sua esposa, e pergunta se eles estão morando naquele apartamento. Germano também se lembra e diz que não, e mente dizendo que o apartamento é para seu filho, porque ele mora fora e vai ficar ali por um tempo. E então Julieta pede para ele o apresentar qualquer dia, e Germano garante que sim, e os dois se despedem. Na cadeia, Constanza se desculpa com Honório, e ele fala para ela ficar tranquila, porque já conseguiram uma imagem de Corina das câmeras de segurança, e uma das mulheres do centro sabe aonde ela vivia, e isso pode ajudar, e então Constanza fala que isso é ótimo, e Honório garante que vai tirar ela dali. Na Bonita, Manuela fala para Matilde e Karina que Renata vai esperar para fazer os exames e depois ir embora com sua família. E então Matilde fala que talvez Jerônimo esteja esperando ela ir embora para voltar, e Karina pergunta se ela realmente acredita nisso, e Matilde diz que nem sabe mais o que pensar. Por outro lado, Antônio chega na casa paroquial e conta para o padre que Saul procurou por Renata e confirmou que Marina e Jerônimo foram embora no mesmo avião. E então o padre fala que não entende, e diz que Jerônimo garantiu que amava Renata, e que não faz sentido Saul ter procurado Renata ao invés dele, porque os dois nem se conheciam. Antônio diz que ele tem razão, e então o padre fala que vai procurar por Saul no hotel, porque esse homem não é confiável, e terá que olhar nos olhos dele para saber se está mentindo. Na Bonita, Augusto espera por Renata, e quando ela aparece ele pergunta o que aconteceu, e ela conta que Jerônimo a deixou para ficar com Marina e seus filhos, e ele diz que não consegue acreditar que Jerônimo foi capaz disso, e pergunta o que Renata pretende fazer. Ela fala que vai embora dali com sua família. E Augusto diz que não gostaria que isso acontecesse, porque os dois viveram momentos incríveis naquele lugar, e Renata diz que sabe disso, mas garante que está decidida a ir. No hospício, Fina e Branca estão preparadas para sair, e encontram com Leandro, que fala para elas nem tentarem nenhuma gracinha, e diz que Fina pode sair, mas precisa voltar em 3 horas, e chama Branca para ir até a sala com ele.
Eles entram, e então ele começa a tirar o jaleco, e Branca está com uma seriga na mão preparada para atacar. Enquanto isso, Fina está jogando gasolina por toda a área do hospício. E nisso ela abre a caixa de passagem elétrica e corta um dos fios e coloca gasolina. E em seguida começa a pegar fogo e ela sai correndo. Nisso Leandro já está no chão, e Branca tranca a porta da sala para ninguém entrar. E depois de um tempo abre e sai correndo e encontra com Fina, que chama ela para fugirem dali, porque a maioria das presas já estão do lado de fora. De volta a Bonita, Renata pensa que não. Está acreditando que Jerônimo a abandonou, e se lembra dos momentos com ele, e diz que seria mais fácil ele dizer na cara dela que queria ficar com Marina, porque iria doer. Mas pelo menos ele estaria dando a cara a tapa, mas deixar ela sozinha assim de uma hora para outra foi muito dolorido. Enquanto isso, Fina e Branca já estão na rua, e falam que agora o pesadelo acabou, e começam a tirar as roupas, e Fina falam que elas precisam de dinheiro, e chama Branca para ir à igreja pegar a chave do cartão postal, e então pega um pouco de dinheiro do bolso de Branca e depois diz que vai ligar para Roberta, e as duas saem correndo. Na Bonita, Renata está olhando as roupas de Jerônimo e lembrando da história deles, e então fala que ele decidiu pelos dois e que agora ela está sozinha, e aperta o blusão dele e chora muito. Nesse meio tempo, Fina está perto de um lata de lixo mexendo em uma corda, e nisso Branca aparece e mostra a chave do cartão postal, e então Fina fala que Roberta vai esperar por elas para dar o dinheiro, e então as duas saem correndo. Elas estão em uma passarela, e Fina pede para ela esperar porque está cansada, e então Branca fala que ela precisa continuar, mas acaba parando e esperando. E nisso Fina agarra ela por atrás com a corda em seu pescoço e segura até matar ela. Fina coloca ela sobre o corrimão e depois joga Branca lá de cima, e fica olhando ela caída no chão, e então dá tchau e deseja que Deus a receba de braços abertos, e vai embora. No dia seguinte, Gonçalo está tomando café da manhã com Roberta, e pede para a funcionária arrumar o quarto de Renata, e a irmã pergunta o porquê. E Gonçalo fala que ela vai voltar a viver ali, porque já foi confirmado que Jerônimo foi embora com Marina. Roberta fala que isso é horrível, e então Gonçalo vê no jornal que a ala psiquiátrica que Josefina está, pegou fogo, e pede para Roberta não comentar nada com Renata até eles descobrirem se ela está morta. E Roberta fica pensando que não. Acha que ela esteja morta, e sim que ela teve algo a ver com isso. Enquanto isso, Julieta liga para Adriana e fala que já sabe com quem Roberta estava em seu prédio. E conta que era com Germano, e que viu os dois se beijando apaixonadamente, e então Adriana fica chocada e fala que já imaginava isso. No escritório, Matias está ao telefone com Gonçalo, que conta para ele sobre o incêndio na ala psiquiátrica da cadeia, e pede para ele não falar nada com Renata. E Matias fala que ela não pode saber mesmo, porque não está bem de saúde, e Gonçalo quer saber o que está acontecendo com sua filha. Matias fala que tudo indica que ela tem o mesmo problema de coração que Roberta e diz que ela terá que fazer exames, e então Gonçalo pede para ele não deixar ela saber de nada, e eles desligam, e Gonçalo fica muito preocupado com ela. No estacionamento, Roberta dá de cara com Fina, e fala que já imaginava que ela não estava morta, e que com certeza foi a mãe que provocou o incêndio, e Fina diz que ela a conhece muito bem, e pede para Roberta fazer uma hospedagem em seu nome para que ela possa ficar. E então Roberta fala que não vai fazer isso por vontade própria, mas garante que vai levar ela a um lugar que ninguém vai encontrá-la.
Na Bonita, Regina e Renata estão saindo, quando Augusto chega e pergunta se ela está indo embora da fazenda sem se despedir, mas Renata diz que não, e conta que vai até um hospital, porque precisa fazer um eletrocardiograma, e então Augusto se oferece para levar elas, mas Renata diz que não precisa, porque Lázaro vai levá-las. Augusto insiste dizendo que iria para Ensenada depois de falar com ela, e diz que pode deixar elas lá e depois ir resolver suas coisas. E então Regina diz que ele é um cavalheiro e Renata diz que tudo bem, e fala para Lázaro que vai com ele, e então elas vão saindo da casa, e Augusto fica satisfeito. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.